Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Veja bem, a primeira questão que se levanta seria a diferenciação entre direitos e garantias individuais. Alguns autores, aí eu menciono Rui Barbosa, que foi o primeiro a diferenciar isso, e mais recentemente Celso Antônio Bandeira de Mello também bate sobre isso. Eles dizem que os direitos seriam aquelas disposições meramente declaratórias que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, por exemplo, direito à liberdade, direito à vida, direito à liberdade de locomoção. As garantias, por seu turno, seriam disposições que asseguram a defesa desses direitos, ou seja, que colocariam limites aos poderes das autoridades. Exemplo, habeas corpus, exemplo clássico, né? Entretanto, pessoal, embora conceitualmente essas diferenças sejam bem colocadas e corretas, no ponto de vista prático, as diferenças entre direitos e garantias não são tão claras. Há autores que afirmam que as garantias são também direitos e que os direitos são garantias. Da mesma forma, algumas vezes as garantias são declaradas e os direitos enunciados de modo assecuratório. A Constituição realmente ela não fornece regra que diferencie as duas categorias, nem sequer adota a terminologia precisa a respeito das garantias. Por exemplo, o capítulo 1 do título 2 traz o tópico dos direitos e deveres individuais e coletivos. Apesar de não mencionar as garantias nessa denominação, podemos encontrá-las em boa parte deste capítulo. Então eu faço essa diferenciação, que é um tema que eu já tinha tocado em outra aula, e volto a repetir aqui, para caso caia numa prova, alguma avaliação que venham a fazer, saber a diferença. Tá? Embora a nossa Constituição não estabeleça gradações precisas entre essas duas figuras, direitos e garantias. Tá? A outra pergunta que a gente faz são os destinatários individuais, os destinatários dos direitos individuais e coletivos. O caput do artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: todos, ou seja, todo mundo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Vem todos os incisos deste artigo, estabelecendo formas de garantia desses direitos e de definição deles. Tá? Mas algumas questões são levantadas logo neste caput. São as indagações do caput do artigo 5º. Vejam, ela fala estrangeiros, e voltando, o caput fala estrangeiros residentes no país. Então, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: os estrangeiros não residentes, mesmo estando no Brasil, por exemplo, no caso dos turistas, estão excluídos de tais direitos, previstos no artigo 5º da Constituição Federal? E aqui também o legislador, ele não fala, o legislador constituinte, em pessoa jurídica. Então, elas também estão excluídas? Para responder isso, nós vamos recorrer ao José Afonso da Silva, grande constitucionalista que teve papel importante, destaque na Constituinte de 88. O professor José Afonso da Silva entende que, de fato, os estrangeiros não residentes no país, mesmo estando no Brasil, não gozam do direito subjetivo, poder ou permissão de exigir com relação aos direitos e garantias fundamentais enunciados na Constituição. O professor José Afonso ressalta, entretanto, que isso não quer dizer que os estrangeiros não residentes, ou seja, os turistas, por exemplo, quando regularmente se encontrem no território nacional, possam sofrer atos arbitrários e não dispõem de qualquer meio para tutelar seus direitos. Ele entende que os tratados internacionais que o Brasil é signatário garantem direitos a esses estrangeiros não residentes. No entanto, a posição do Supremo Tribunal Federal ela é mais ampla. A nossa Corte Maior entende que a expressão residentes no Brasil deve ser interpretada no sentido de que a Carta Federal só pode assegurar o direito, a validade e gozo dos direitos fundamentais dentro do território brasileiro,
não excluindo, pois, o estrangeiro em trânsito pelo Brasil. Ou seja, essa expressão residente significa que estejam dentro do Brasil. Tá? Também penso dessa forma, sabe? O titular dos direitos e garantias fundamentais é toda a humanidade, sem distinção de qualquer espécie. Por isso, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado para incluir os estrangeiros em trânsito no Brasil como detentores dos direitos elencados no artigo 5º. Tanto é assim que não são raros os casos em que a nossa Corte Maior tenha admitido mandado de segurança e demais remédios constitucionais ingressados por estrangeiros. Quanto à segunda indagação sobre as pessoas jurídicas, o entendimento que se tem é que as pessoas jurídicas são beneficiárias dos direitos e garantias previstos no artigo 5º da Carta Magna. O professor José Afonso da Silva, que recuo novamente a ele, faz, entretanto, uma ressalva. Afirma que estão excluídas as empresas de capital estrangeiro, salvo no que tange a marcas, nomes e signos, já que estes se encontram garantidos por força do direito internacional. Assim, respondendo essas indagações, podemos afirmar que todas as pessoas naturais que se encontrem no Brasil, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, residentes ou não, são abrangidas pela Declaração de Direitos do artigo 5º da Constituição Federal. Quanto às pessoas jurídicas, a Constituição garante às pessoas jurídicas nacionais os direitos do artigo 5º da Constituição Federal, e as pessoas jurídicas de capital estrangeiro teriam a proteção às suas marcas, nomes e signos. Direitos coletivos. Esse é um tema bem interessante. Durante a elaboração da Constituição de 88, houve muitas propostas de se abrir um capítulo somente para os direitos coletivos. Nele estariam abrangidos os direitos de reunião, de associação, de sindicalização, de greve, entre outros. A proposta não frutificou e foi colocada a expressão direitos coletivos no caput do artigo 5º, juntamente com os direitos individuais. Entretanto, se nós realizarmos uma análise cuidadosa, podemos inferir que poucos são os direitos coletivos presentes no capítulo 1º da nossa Constituição. Para ser mais exato, os únicos direitos coletivos contidos no artigo 5º são esses que estão no slide: direito de liberdade de reunião e associação, incisos 16 a 20, direito das entidades associativas representarem seus filiados, inciso 21, direito de receber informações de interesse coletivo, inciso 23, direito de petição, inciso 24, e outros direitos são os chamados direitos sociais, que estão em capítulo próprio, capítulo 2 da Constituição, da nossa Constituição Federal. Aqui uma questão que se põe: deveres. Nós estávamos falando até agora em direitos, mas existem deveres constitucionais individuais e coletivos? Também durante os trabalhos de preparação da Constituição de 88, alguns constituintes defenderam a ideia de se dedicar um capítulo exclusivamente para declarar deveres aos indivíduos. O bom senso, felizmente, prevaleceu e a ideia da declaração não obteve êxito. Isso porque, à medida que a Constituição estabelece direitos, ela também está impondo, implicitamente, o dever de que todos reconheçam e respeitem esses direitos. Assim, os deveres que decorrem dos incisos 5º têm como destinatários mais o poder público e seus agentes ou normas limitadoras de ação do que aos indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades detentoras de poder. Vou dar alguns exemplos para facilitar. O preso tem direito à integridade física e moral, inciso 49 da Constituição, artigo 5º. Logo, o poder público tem o dever de assegurar proteção contra linchamentos, torturas, etc. A autoridade policial, outro exemplo. A autoridade policial tem o dever de informar o preso seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Mais um exemplo. O Estado tem o dever de indenizar o condenado por erro judiciário, assim como de ficar preso além do tempo previsto na sentença. Artigo 5º, inciso 75. Então, vocês podem notar que direitos e deveres estão correlatos no sentido prático.
Nós vamos ver agora os grupos de direitos da Constituição Federal, do artigo 5º. Ela trabalha com grupos de direitos, direitos à vida, direitos à liberdade, direitos à igualdade, à segurança, direito adquirido, direito ao devido processo legal e direito de propriedade. Vamos examinar cada um deles, destacando seus aspectos mais importantes. Primeiro de todos, direito à vida. Tá? O que significa vida para a Constituição? O direito à vida é considerado o mais fundamental de todos os direitos, pois constitui como pré-requisito para exercício de todos os demais. Sem vida, não há direito. Então, o primeiro direito, quando se fala em direito à vida, é o direito à existência, é o direito de estar vivo, o direito de lutar por viver, de defender a própria vida e de permanecer vivo. Ou seja, é o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea ou inevitável. Tá? Esse é o primeiro aspecto do direito à vida. Ele também, direito à vida, abrange o direito à integridade corporal, ou seja, a integridade corporal do indivíduo. O legislador constituinte, porém, para evitar dúvidas, reforçou essa ideia através de outros incisos, como o inciso 49, que assegura o respeito à integridade física e moral dos presos, para deixar claro, mas esse direito abrange a todos. É o direito de proteção contra a agressão. Tá? Nós também temos o direito à integridade moral. Nós sabemos que a vida humana não é apenas um conjunto de elementos materiais, integram também valores imateriais, como os morais. A Constituição, inclusive, realçou o valor da moral individual, tornando-a um bem indenizável. Hoje parece comum, mas antes da Constituição havia uma discussão muito grande sobre indenização moral, e ela não era admitida em nosso direito, salvo situações excepcionais. A Constituição de 88 mudou essa leitura. A moral individual, quando a gente fala, ela engloba a honra da pessoa, que é o bom nome, a boa fama, a reputação, que são a dimensão imaterial do ser humano. A moral é um direito assegurado, inclusive, aos presos. Outro aspecto do direito à vida é o direito à privacidade. A Constituição declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, artigo 5º, inciso 10. Dessa forma, nossa Constituição elevou expressamente esses valores humanos à condição de direito inviolável, mas não fez constar no caput do artigo. Por isso, alguns doutrinadores consideram-se como um direito conexo ao da vida. Tá? Nós também temos nessa órbita o direito à privacidade. O direito à privacidade, ele abrange alguns aspectos, como direito à intimidade, direito à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Tá? Quando a gente fala em vida privada, nós temos que diferenciar dois aspectos. A vida exterior, que são a gama de relações sociais em que a pessoa se envolve nas suas atividades públicas e pode ser objeto de pesquisa e divulgação por terceiro. Aí nós temos currículo Lattes, temos sites de busca de informações de processo, essas são as informações públicas da vida da pessoa. E nós temos da vida exterior. E nós temos uma vida interior, que está relacionada à pessoa em si, com membros de sua família, seus amigos. Este aspecto da vida é inviolável nos termos da Constituição. Quando a gente fala, portanto, em intimidade, a gente se refere àquela esfera secreta da vida dos indivíduos, na qual eles têm poder legal de evitar os demais. Abrange a inviolabilidade de domicílio, sigilo de correspondência e segredo profissional. Tá? Nós temos algumas questões relacionadas com o direito à vida, que serão trabalhadas posteriormente, mas são questões relativas à eutanásia, aborto, tortura. São temas que serão trabalhados em exercício desta atividade. Nós temos também o direito à liberdade. Nós vimos que o direito à vida, o direito à liberdade são direitos de primeira geração. E são direitos que asseguram o indivíduo contra a ação do Estado. Então, quando a gente fala em direito à liberdade, consiste no Estado não controlar a vida da pessoa e ela não sofrer restrições. Tá?
Então, envolve direito de ação, é o ponto de contato entre a liberdade e a legalidade. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, a liberdade de ação consiste no direito que tem o indivíduo de fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Ou seja, a pessoa pode fazer tudo que a lei não proíba. É a primeira das liberdades. Liberdade de locomoção. Trata-se de liberdade da pessoa física, está previsto no inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá. Nós temos a liberdade de pensamento e de manifestação. O professor Cretela Júnior, ele anota que, abro aspas, o ser humano pode pensar o que quiser, não recebendo por este ato tão só qualquer espécie de punição, ou seja, a liberdade de pensamento. No entanto, o homem não se contenta com o pensamento interiorizado, projeta seu pensamento através da palavra, oral ou escrita, ou por outros símbolos que sirvam de veículo exteriorizador de seu pensamento. Dessa forma, a manifestação do pensamento também é assegurada pela Constituição Federal. Tá. Nós temos também a liberdade de crença religiosa e de consciência. A liberdade de consciência é a liberdade de foro íntimo em questão não religiosa. A liberdade de crença é também a liberdade de foro íntimo, mais voltada para a religião. Tá? É a liberdade de você adotar a sua religião e segui-la sem limitações impostas pelo Estado. Nós temos a liberdade jornalística, ou liberdade de informação jornalística, está prevista no inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal, como direito a ser informado. A liberdade de informação jornalística relaciona-se com o direito ao acesso à informação, artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. O acesso à informação consiste no direito de receber informações verdadeiras e é resguardada a todas as pessoas, independente de raça, credo ou convicção político-filosófica. Tá? É um direito a todos. Direito à liberdade de exercício profissional. Dispõe o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que, abro aspas, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, fecho aspas. Ou seja, trata-se do direito de livre escolha da profissão. Entretanto, esse inciso corresponde a uma norma constitucional de eficácia contida, e sendo assim, a liberdade de trabalho está condicionada às qualificações profissionais previstas em lei federal. Exemplo clássico disso nós temos o exame de ordem da OAB, que é pré-requisito para exercício da profissão de advogado. Nós temos também a liberdade de ensino e de aprendizagem. Embora se caracterize como manifestação do pensamento, a Constituição destaca a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, segundo os princípios do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Direito à liberdade de reunião. A reunião consiste no agrupamento voluntário de diversas pessoas que, previamente convocadas, acorrem ao mesmo lugar com objetivo comum. Esse direito é assegurado pela Constituição. E, por fim, dentro do rol de direitos à liberdade contemplados na Constituição Federal, nós temos direito à liberdade de associação. A associação consiste no direito individual de expressão coletiva. Sua base é contratual, seu fim é lícito e o elemento psíquico, seu objetivo, o objetivo da liberdade de reunião é a discussão, pluralismo de ideias, de pensamento e de manifestação. Essas são as linhas previstas na Constituição quanto à liberdade. Nós temos o direito à igualdade. Tocamos esse tema aqui em outras aulas. A Constituição de 88, ela adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de possibilidades
para todos os cidadãos, ou seja, todos têm o direito a tratamento igual perante a lei, em conformidade com os mesmos critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o direito da igualdade, o que proíbe, é que ocorram diferenciações arbitrárias, sem motivo lógico e necessário. A doutrina costuma dividir o direito à igualdade em dois aspectos. A igualdade na lei, que constitui a exigência destinada ao legislador que, na elaboração da lei, não possa fazer qualquer discriminação arbitrária. E igualdade perante a lei pressupõe que esta seja elaborada e se traduza na exigência de que os poderes executivo e judiciário, na aplicação da lei, não façam qualquer discriminação. Tá? Nós temos o direito à segurança. O direito à segurança tem três aspectos: segurança domiciliar, segurança de comunicações e direito à inviolabilidade de dados. O direito à segurança de domicílio está previsto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, quando consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família e define a casa como asilo inviolável do indivíduo. O direito à segurança de comunicação é a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, de outras formas de comunicação. Tá? Hoje nós temos até chaves de criptografia que tornam muito difícil essa violação, mas a segurança em todos os aspectos está garantida pela Constituição. E aí a gente entra no último aspecto do direito à segurança, que seria direito à inviolabilidade de dados, seria o sigilo bancário e fiscal, constitucionalmente garantido. E nós temos os direitos ligados ao direito adquirido e ao devido processo legal. Não há uma definição precisa do direito adquirido. A melhor conceituação que se tem é aquele que está totalmente configurado, todos os seus elementos estão presentes e que está incorporado ao ordenamento jurídico. Esse direito adquirido, ele é protegido constitucionalmente. O ato jurídico perfeito é aquele ato que está totalmente configurado. A coisa julgada se refere à segurança judicial, ou seja, que uma decisão transitada em julgado não possa mais ser objeto de recurso ou modificação, ou seja, que haja um momento em que todas as fases recursais se encerrem. A doutrina processual costuma diferenciar coisa julgada simples de coisa soberanamente julgada, ligada ao cabimento de ação rescisória, de natureza rescisória. Coisa soberanamente julgada seria aquela que não cabe mais nem ação rescisória. Coisa julgada simples foi aquela que está totalmente esgotada a fase recursal. A coisa julgada, com o objetivo de segurança judicial, ela é garantida pela Constituição. O juiz natural seria aquele juiz designado previamente ao ato pelas normas internas de organização do Poder Judiciário. A Constituição também assegura o Tribunal do Júri e o Tribunal do Júri nos crimes contra a vida e a soberania de suas decisões. E também nós temos direito ao contraditório, que é o direito de contradizer, de contra-argumentar o que está sendo posto contra você, o direito de defesa, propriamente dito, e a ampla defesa, que está ligada ao acesso às provas, levar as provas ao processo para demonstrar seu direito. E, por fim, nós temos o direito à propriedade, também previsto na Constituição Federal, que envolve direitos autorais, direitos de posse, propriedade. Então, estão também assegurados na Constituição Federal, também como o uso adequado da propriedade. Eram essas as principais questões que eu queria trazer para vocês relativas a esse ponto. Tá? Depois, alguns aspectos serão debatidos com mais detalhe no decorrer do nosso curso. Obrigado a todos.